Era uma tarde típica de verão. O calor subia do asfalto e o silêncio da casa era quebrado apenas pelo zumbido cansado do ventilador. Daquelas tardes em que o tempo parece parado e a gente acredita, por alguns minutos, que a vida vai continuar assim, tranquila. Eu estava dobrando os lençóis, ainda cheirosos, pensando no jantar, em coisas pequenas, sem importância. Então, o celular vibrou sobre a mesa. Número desconhecido. DDD de outra cidade. Atendi. Do outro lado, uma voz masculina, seca, sem cumprimento, sem cuidado algum. É a esposa do Sr. Marcos. Seu marido deu entrada em estado gravíssimo. O quadro é crítico. Se a senhora quiser vê-lo, venha agora. O lençol escapou das minhas mãos e caiu no chão. Tentei falar. Perguntei onde ele estava, o que tinha acontecido. Disse que de manhã ele parecia bem, mas a voz não respondeu. Disse apenas: "Não temos tempo para explicações. Venha rápido." E desligou. Fiquei ali parada, olhando para o celular apagado, como se aquele objeto pudesse me dar alguma resposta. Meu coração acelerou, as mãos esfriaram. O ar parecia não entrar direito nos pulmões. Pensei em me ligar de volta. Pensei em pedir ajuda a alguém. Pensei até que pudesse ser um engano, mas uma pergunta não saía da minha cabeça. E se não for? E se eu estiver perdendo os últimos minutos da vida dele? Peguei a bolsa, saí de casa do jeito que estava, sem nem conferir se a porta tinha ficado bem trancada. Na rua, o sol continuava brilhando, indiferente a tudo. Chamei o primeiro táxi que vi. Entrei no carro e disse com a voz quase falhando: "Por favor, é urgente." O motorista apenas assentiu e arrancou. Enquanto o carro avançava pelo trânsito, eu olhava as pessoas na calçada, conversando, sorrindo, vivendo suas vidas normalmente. E foi ali, naquele silêncio dentro do carro, que uma sensação estranha começou a crescer. Eu não sabia exatamente para onde estava indo. Eu só sabia que estava indo porque tinha medo de não ir. Naquele momento, eu ainda acreditava que estava correndo para salvar meu marido. Eu não imaginava que aquela viagem era apenas o começo de algo muito maior. No lugar da paisagem familiar de Ipanema, paredes estreitas começaram a passar pela janela. Muros cobertos de pichação, ruas que eu não reconhecia. Foi então que notei o pescoço do motorista. Havia uma tatuagem estranha, parcialmente escondida pela camisa. Olhei para o retrovisor. Ele não me olhava, não uma única vez. Não como alguém que leva uma passageira, mas como quem apenas transporta algo de um lugar para outro. Meu corpo enrijeceu. Levei a mão, devagar, até a maçaneta da porta. Puxei. Nada. A porta estava travada por dentro. O som foi baixo. Simples. Mas, naquele instante, eu soube. Algo naquela corrida tinha deixado de ser normal. O carro finalmente parou. Não houve sirene. Não houve correria. Nenhuma placa de hospital. Apenas silêncio. Olhei pela janela. Eu não reconhecia aquele lugar. Não havia pessoas entrando e saindo. Nenhuma ambulância. Nenhuma luz forte. Apenas um prédio baixo, antigo, com paredes manchadas pelo tempo. E uma entrada estreita. O motorista desligou o carro e não disse nada. Fiquei alguns segundos sentada, esperando que ele explicasse. Que dissesse que havia se enganado, que apontasse para algum lugar e dissesse: "É ali."
mas ele não se mexeu. Perguntei com a voz fraca. É aqui? Ele respondeu sem me olhar. Ei, abre a porta devagar. O ar lá fora parecia pesado. Parado. Assim que coloquei o pé na calçada, ouvi a porta se fechar atrás de mim. Porta do carro fechando. O táxi foi embora. Fiquei sozinha. Olhei ao redor, tentando entender. Não havia recepção. Não havia médicos. Nenhuma placa indicando atendimento. Apenas uma porta metálica. Entrei aberta. Hesitei por um instante. Meu corpo queria voltar, mas minha mente insistia que eu já tinha ido longe demais. Empurrei a porta. SFX Metal Range Endo. O som áspero do metal pareceu raspar dentro do meu peito. O corredor era estreito, mal iluminado. De fundo, vinha um som quase imperceptível. Um rádio. A música era antiga, muito antiga. Samba lento, triste. Daqueles que carregam o peso do tempo. Aquele ritmo não falava depressa, nem de urgência, nem de socorro. Meus passos ficaram mais curtos. O ar parecia ainda mais parado. Chamei pelo nome dele. Marcos? Minha voz ecoou fraca, como se aquele lugar não quisesse responder. Foi então que percebi algo. Ninguém ali parecia ter pressa. E, naquele instante, uma sensação pesada tomou conta de mim. Se aquilo fosse um hospital, as pessoas estariam correndo, mas ninguém corria. Eu ainda estava parada no corredor quando ouvi passos. Lentos, sem pressa. Eles vinham do fundo, misturados ao som distante do rádio. Um chiado baixo, intermitente. Entre os ruídos, uma música antiga surgia e desaparecia, estranhamente alegre para um lugar tão silencioso. Então, uma mulher apareceu. Ela não usava uniforme, não parecia médica, nem enfermeira. Vestia roupas simples, um pouco gastas. Havia uma pequena mancha escura na barra da blusa. Na mão direita, ela segurava um terço, girando as contas devagar entre os dedos. Quando se aproximou, notei um cheiro estranho, algo entre papel antigo e vela apagada. Ela me olhou por alguns segundos, em silêncio. Depois falou com uma voz baixa e calma demais. Posso ajudar? Respirei fundo e disse o nome dele. Meu marido, Marcos. Ela assentiu devagar, como se já soubesse. Não perguntou sobrenome, não pediu documento. Apenas virou o corpo e disse: Venha comigo. Segui atrás dela pelo corredor. Enquanto andávamos, as portas ao redor permaneciam fechadas. Algumas tinham números apagados, outras nada. Nenhuma conversa, nenhum gemido, nenhum pedido de ajuda. O rádio continuava tocando ao longe. Às vezes chiava. Às vezes, a música surgia clara demais. A mulher caminhava com passos seguros, como alguém que pertence àquele lugar. Perguntei como ele estava. Ela respondeu sem parar. Ele está sendo cuidado, nada mais. Paramos diante de uma porta no fim do corredor. Diferente das outras, ela estava aberta. A luz lá dentro era fraca. A mulher parou. Segurou o terço com mais força. Pela primeira vez, olhou diretamente nos meus olhos. Não havia pressa ali, nem pena, apenas algo que eu não consegui nomear. Então ela disse, num tom quase gentil: Antes de entrar, precisamos conversar. Meu coração afundou, porque naquele momento eu entendi. Quando alguém diz isso,
É porque é verdade. Não vem simples. Entramos numa sala pequena, simples demais para ser um consultório. Havia uma mesa antiga, 2 cadeiras e uma janela alta, por onde entrava pouca luz. O rádio continuava ligado em algum lugar do prédio e a música chegava abafada, misturada com chiados. A mulher fechou a porta atrás de nós. SFX, porta fechando. Ela se sentou à minha frente e colocou o terço sobre a mesa com cuidado. Ficamos em silêncio por alguns segundos, até que ela respirou fundo e falou. Seu marido chegou aqui por vontade própria. A frase demorou para fazer sentido e eu perguntei, confusa. Como assim? Ela abaixou os olhos e respondeu. Ele nos procurou. Um frio percorreu meu corpo. E eu disse, quase sem voz. Mas de manhã ele estava bem. Ela assentiu devagar. Estava. O silêncio entre nós ficou pesado, até que ela continuou. Ele não veio por causa de um acidente, nem por uma doença repentina. Minha mente tentou entender, mas não conseguiu. E eu perguntei, então por quê? Ela juntou as mãos sobre o terço e disse, ele pediu ajuda. Aquela palavra caiu como um peso. Ajuda de quê? Inclinei o corpo para a frente e perguntei, ele está vivo? Ela me olhou com uma calma que doía e respondeu, sim. Meu corpo relaxou por apenas um segundo, antes que ela completasse. Mas ele não está bem. Senti meus olhos arderem e perguntei, por quê? Ela hesitou e pela primeira vez pareceu escolher as palavras antes de dizer. Há algum tempo, seu marido vinha carregando coisas que não conseguia dizer. Minha voz saiu fraca quando perguntei. Ele falou de mim? Ela não respondeu de imediato, apenas disse. Ele falou de muita coisa. O rádio chiou mais alto por um instante. E depois o silêncio tomou conta do lugar. Então ela concluiu, num tom baixo. O que ele nos contou não foi simples. Meu coração afundou, porque naquele momento eu entendi algo terrível. Aquela conversa não era sobre salvá-lo. Era sobretudo o que eu ainda não sabia. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se ainda estivesse decidindo até onde podia ir. Depois disse que meu marido não chegou ali em um único dia, mas vinha aparecendo havia algum tempo. Segundo ela, ele chegava sempre sozinho, sempre calado, e sempre dizia que estava cansado de fingir que estava bem. Disse que ele falava pouco, mas quando falava, repetia a mesma frase que já não reconhecia mais a própria vida. Contou que ele passava longos minutos olhando para o chão, como alguém que sente vergonha até de pensar em voz alta. Falou que ele carregava um peso antigo, algo que vinha empurrando. Para dentro havia anos. Quando perguntei se era trabalho, ela balançou a cabeça devagar. Quando perguntei se era dinheiro, ela negou novamente. Então eu perguntei se era outra pessoa. E dessa vez ela demorou para responder. Ela disse que não era exatamente alguém, mas escolhas. Escolhas feitas em silêncio, dentro de casa, sem brigas e sem escândalos. Disse que ele sempre acreditou que estava protegendo todo mundo ao não falar, mas que o silêncio acabou virando um lugar onde ele se perdeu. Ela me contou que ele chorou ali pela primeira vez em muitos anos. Chorou sem levantar a voz, sem pedir perdão, apenas, dizendo que não sabia mais quem ele era. Quando perguntei se ele tinha falado de mim, ela respondeu que sim, mas não como eu esperava. Disse que ele falou de mim como alguém que sempre esteve perto, mas que ele manteve longe. Essas palavras me atingiram com mais força do que qualquer acusação, porque naquele instante eu percebi que o que ele escondia não era um segredo específico, era uma parte inteira da vida que ele nunca dividiu comigo. Fiquei ali sentada, tentando entender em que momento 2 pessoas que dividiam a mesma casa começaram a viver vidas diferentes.
Percebi que não havia gritos, nem traição, nem um grande erro. Apenas muitos silêncios, acumulados ao longo dos anos. Entendi que enquanto eu acreditava estar protegida, pelo silêncio dele, ele estava se afogando dentro dele. Comecei a me perguntar quantas vezes confundi estabilidade com distância e rotina com presença. Pensei em quantas conversas foram adiadas, quantas perguntas nunca feitas, quantas respostas nunca pedidas. Do perceber que eu também tinha escolhido não ver certas coisas, porque vê-las exigiria mudar. Ali, naquele lugar estranho, compreendi que o problema não era o que ele sentia, mas o que nós nunca dissemos. Não era sobre culpa, nem sobre quem errou mais, mas sobretudo o que deixamos de compartilhar. Pela primeira vez, não pensei apenas nele, mas em nós. E percebi que, às vezes, o amor não acaba de repente. Ele se perde devagar, no silêncio. Fiquei em silêncio por alguns segundos, porque havia decisões que não pediam pressa. A mulher me observava, sem dizer nada, como se soubesse que aquela escolha não podia ser feita por mais ninguém. Perguntei se eu poderia vê-lo. Ela respondeu que sim, mas que eu precisava entender uma coisa antes. Disse que o homem que estava ali não era o mesmo que saiu de casa naquela manhã. Disse que ele estava frágil, confuso e com medo de continuar fingindo. Caminhei até à porta, sentindo que cada passo era uma despedida da ideia que eu tinha do nosso casamento. Quando o vi, deitado, tão quieto, percebi o quanto o silêncio também envelhece as pessoas. Ele abriu os olhos devagar e me reconheceu. Não pediu desculpas, não explicou nada. Apenas segurou minha mão com força. Naquele gesto simples, entendi que ele não queria ser salvo. Queria ser visto. Sentei ao lado dele e permaneci ali, sem promessas, sem respostas prontas. Porque às vezes amar não é resolver tudo. É escolher ficar quando a verdade finalmente aparece. Naquele dia, eu não sabia como seria o amanhã, mas decidi que não seria mais feito em silêncio.